o novo nascimento e a fé. Nosso versículo inicial se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 3, nova versão internacional. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado com todas as bênçãos espirituais, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, povo santo do Senhor. Meus amados, hoje vamos seguir falando da fé. Nós já formamos uma trilogia, inclusive essa trilogia está no YouTube já, configurada, tá? É a trilogia A Fé do Senhor Jesus. A gente vem falando do assunto da fé do Senhor Jesus já há 3 semanas. Então temos uma trilogia e hoje se forma então uma tetralogia. São 4 estudos seguidos falando da fé. A fé do Senhor Jesus, que veio a se tornar a nossa fé, porque o dom da fé que nós temos, na verdade, é a fé do Senhor Jesus. E ele nos deu, então, por sua misericórdia, por seu amor, nos deu uma porção de fé. Ele deu essa porção de fé a cada um dos seus filhos eleitos e predestinados, tá? Então, nós temos essa porção de fé e vivemos por ela. Mas não é a fé que nós decidimos ter. Porque o sistema religioso criou isso aí, né? O sistema inventou uma fé do homem. O homem decidiu ter fé. O homem escolheu ter fé. E o homem, então, usando a sua fé e o seu suposto livre-arbítrio, o homem decidiu pertencer a Deus, decidiu ser filho, filha de Deus, e decidiu nascer de novo. Na visão religiosa, o novo nascimento depende do homem. Isso é irônico, inclusive, e a gente vai se aprofundar aí para nós mostrarmos essa ironia e essa inversão que a religião fez, tá? Então a gente vem tratando desse assunto e nesses temas já abordados, nós vimos ali que a eleição e a consequente predestinação foi algo realizado de maneira individual, ou seja, o Senhor Deus elegeu e consequentemente predestinou os seus filhos pessoalmente, individualmente. Nós vimos isso aí profundamente nos estudos anteriores. Nós temos, inclusive, uma playlist, tá, sobre eleição e predestinação. Eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube o link dessa playlist de eleição e predestinação para vocês se aprofundarem nesse tema. E, claro, a playlist também sobre a fé do Senhor Jesus, o link também vai estar na descrição do vídeo, tá? Para vocês se aprofundarem. Porque, amados, para nós entendermos a graça, o que o Senhor Jesus fez de fato por nós, temos que entender obrigatoriamente a eleição e a predestinação. E para entendermos esses pontos maravilhosos da palavra e da revelação da graça, temos que entender as distorções que a religião fez. Porque a maioria de nós veio da religião, né? Então nós viemos com esse pensamento religioso, essas inversões de valores que a religião fez e que vamos apresentar hoje nesse estudo também, né, mais precisamente sobre o novo nascimento, né? Vocês vão entender essa distorção, essa inversão de valores que o sistema fez, tá? Então é fundamental compreendermos a revelação da eleição e da predestinação e entendemos que ela foi individual, como nós vimos na semana passada, tá? Então veja, amados, nós acabamos de ler aqui o Senhor Jesus respondendo a Nicodemos sobre o novo nascimento. E ele disse, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O primeiro ponto interessante que eu quero mostrar aqui é que essa expressão nascer de novo, no grego, também pode ser traduzida como nascer de cima ou nascer do alto. Interessante, né? Mas irmão Cristiano, traduziram para nascer de novo. É porque, na verdade, a ideia está embutida. Porque se você vai nascer do alto, você já nasceu da carne, né? Se você nascer do alto, é um outro nascimento. Então, é um nascimento novo. Então, as ideias elas se complementam. Então, traduzir como nascer de novo ou nascer do alto, na verdade, vai dar na mesma, ou pelo menos essas ideias vão se complementar. Porque se a pessoa vai nascer do alto, uma vez que ela já nasceu da carne, então é um novo nascimento. Então, a tradução ela não está errada. É um novo nascimento que veio do alto. Só que Nicodemos entendeu
como um renascimento na carne, né? Ele perguntou, mas como é que pode alguém voltar para o ventre da sua mãe? Interessante, né? Então Jesus ali, na verdade, estava revelando um nascimento diferente. Não um nascimento novamente da carne, mas um nascimento a partir de Deus. Renascer espiritualmente. E por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque eles estavam antes da cruz. Todos antes da cruz estavam debaixo do pecado, debaixo da lei. Mortos, portanto, espiritualmente mortos, né? Espiritualmente mortos, portanto, né? Então, essas pessoas, ou aquelas pessoas naquele tempo, precisavam dessa renovação. Elas precisavam sair daquela morte espiritual e serem reavivadas espiritualmente, ressuscitarem espiritualmente. Então, Jesus estava falando de um novo nascimento a partir do Espírito, ou seja, um nascimento de Deus, não um nascimento humano, tá? Só que, como eu falei agora há pouco, o sistema religioso inverteu os raciocínios, tá? Vamos relembrar novamente. No estudo passado, nós vimos que a eleição ela não foi apenas coletiva. A religião diz que foi, né? Erroneamente. Ah, foi coletivo. O Senhor Jesus elegeu um conjunto, um grupo aleatório. Um grupo que não contém pessoas. As pessoas é que decidem entrar nesse grupo. Gente, isso é uma coisa vergonhosa. Eu não tenho outra palavra para dizer. É vergonhoso a tentativa do sistema de adaptar a eleição à visão deles. Porque na visão deles, a pessoa que se elege, a pessoa usa o livre-arbítrio dela e a própria fé que ela decidiu ter. Nós já vimos aí nessa trilogia, hoje uma tetralogia, né? Já vimos no passado aí, nos estudos passados, que na verdade isso não existe. E nessa playlist de eleição e predestinação, há um estudo específico sobre o tal livre-arbítrio. Tá? Não existe livre-arbítrio para o ser humano. Sabe, esse arbítrio livre que as pessoas dizem que o ser humano tem para escolher Deus, não existe. O único que tem livre-arbítrio é o próprio Deus. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, já tem estudo, como eu falei, tá? E quem quiser se aprofundar, os estudos estão disponíveis aí. Então a religião disse isso. Ah, a pessoa é que se elege. Então, na verdade, o Senhor, ele não elegeu as pessoas individualmente. Ele elegeu um grupo e chamou esse grupo de igreja. Então a pessoa decide entrar na igreja. Então ela é que se elege. Aí Deus, ele apenas por presciência. E Deus sempre soube. Então ele elegeu aqueles que ele sempre soube que iriam aceitá-lo. Assim, realmente tem que ter muita falta de vergonha na cara para ensinar um negócio desse. É vergonhoso, tá? Então houve essa grande inversão dizendo que a eleição foi coletiva e aí eles inverteram. Eles disseram que o novo nascimento, sim, é individual. Ou seja, são as pessoas individualmente que decidem nascer de novo. Interessante, né? Eles inverteram os polos. Então a eleição se tornou coletiva. Então, na verdade, Deus não elegeu ninguém, é o homem que se elege, na visão deles, né? E o novo nascimento, que é coletivo, e você já vai entender esse conceito, eles tornaram o novo nascimento uma decisão individual. Então, uma grande ironia, tá? A religião tornou coletiva aquilo que Deus fez individualmente, ou seja, a eleição, e a religião tornou individual aquilo que Deus realizou coletivamente, ou seja, o novo nascimento. O novo nascimento foi um só ato do Senhor Jesus. Foi uma obra que Jesus fez que resultou no novo nascimento dos filhos de Deus. O novo nascimento, diferente do que a religião ensina, ele não nasceu da vontade humana. Não foi o homem que decidiu nascer de novo. O novo nascimento foi uma obra realizada por Deus por meio do Senhor Jesus. Então, amados, o novo nascimento, ele não acontece quando uma pessoa toma uma decisão. É o que a religião diz aí, né? Ah, a pessoa resolveu aceitar Jesus, ela veio aqui visitar a igreja e ela tomou a decisão por receber Jesus, por aceitar Jesus. Então, ela decidiu nascer de novo. E aí ela vai se batizar nas águas, vai passar a usar a roupa que nós mandamos usar,
ela vai praticar todos os cerimonialismos ali, vai ser fiel dizimista, etc, etc, etc. Então, a partir daquele momento, ela se tornou uma nova criatura. Ou seja, ser nova criatura foi uma decisão pessoal e vem da mudança de obras. Ou seja, a pessoa passou a ser religiosa. A pessoa tinha uma vida normal, aí ela aceitou Jesus, entre aspas, né? E aí passou a ter uma vida com práticas religiosas. Então isso, na visão deles, é ser uma nova criatura. Em momento algum, zero, a Bíblia fala sobre isso. Zero, não tem nada sobre isso. A eleição foi individual. Vamos lá. É claro que há um aspecto coletivo na eleição. Por quê? Porque são eleitos. São os muitos, né? Quando Jesus, por exemplo, fez ali a última Páscoa, e ele representou o sangue dele ali no cálice, né? Ele disse, esse é o meu sangue derramado por muitos. Então, claro que há um aspecto coletivo, porque são muitos eleitos. Mas, gente, toda coletividade é formada por indivíduos. Então, a eleição não foi apenas coletiva. Há um aspecto coletivo? Claro que há. Mas, repito, todo coletivo, toda coletividade, ela é formada por indivíduos. Então, Deus elegeu individualmente os seus filhos e filhas, e, claro, esses filhos e filhas unidos formam a coletividade dos eleitos. Só que a eleição foi individual. Agora, o novo nascimento não. O novo nascimento realmente foi coletivo, ou seja, todos os eleitos e eleitas de Deus que estavam antes da cruz, debaixo da lei, debaixo do pecado, da maldição, da morte, eles renasceram coletivamente e de uma vez por todas. Então, isso não veio da vontade do homem. Foi a vontade de Deus. As pessoas nasceram de Deus pela vontade dele. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Essa passagem é um clássico, né, dos estudos da graça e da eleição. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, creram como consequência de serem filhos e filhas, né? E o receberam também assim, que o sistema diz que receber é aceitar Jesus. Só que não é. E eles dizem isso porque eles isolam o versículo 13. Gente, o sistema religioso é campeão de fazer isso. Pega um versículo, isola e coloca nesse versículo a ideia deles. Isso eles fazem com várias passagens bíblicas, tá? Só que receber Jesus não é aceitar. E crer não é porque a pessoa decidiu. A Bíblia não aponta esse momento algum. A pessoa crê porque antes ela já tinha capacidade para crer. E quem não crê é porque não tem a capacidade. Jesus disse isso. Vocês não creem, Jesus falando de alguns judeus, né? Que não criam nele. Jesus tinha feito vários milagres, várias obras maravilhosas, e eles não criam. E Jesus disse, olha, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Em outras palavras, para crer, antes de crer, tem que ser eleito, eleita de Deus. Então, o receber Jesus e o crer é consequência, não é a causa. Então, esses que receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, foram reconhecidos. O sentido aqui é esse, tá? Foram reconhecidos como filhos. Não é que não eram filhos antes. Como eu falei, para a pessoa crer, segundo o próprio Senhor Jesus, ela tinha que ser ovelha. Ovelha é uma metáfora para eleito, né? A pessoa tinha que ser filha eleita dele. Então, consequentemente, essa pessoa viria a crer ou receberia. Vocês estão entendendo? Então, não é que a pessoa não era filha. Não é que ela passou a se tornar filha quando ela creu. Não, ela foi reconhecida. É a mesma coisa de um filho que não é reconhecido. Ele é filho. Né? Ele não foi reconhecido, mas ele é biologicamente filho de alguém. Então, quando ele faz lá um exame de DNA e prova que é filho, aí o pai vai e o reconhece. Bom, esse aqui é meu filho, é meu herdeiro. Mas não é que ele não era antes, ele era. Tá? Então, se tornar aqui tem esse sentido de ser reconhecido. Porque, veja, olha só o 13. 13 que o sistema gosta de isolar. Os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não bastava serem judeus, porque na visão dos judeus, todos que eram judeus eram de Deus, eram eleitos. Só que não bastava nascer da descendência natural. Nem pela vontade da carne,
nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Perceberam? A religião lê o versículo 12 e conclui que alguém se torna filho porque decidiu receber, decidiu aceitar Jesus. Só que o versículo 13 não permite essa interpretação, gente. Está muito claro que não foi a vontade de homem algum. Então ninguém decidiu ser eleito. Consequentemente, ninguém decide ser nova criatura. O nascer de novo foi uma obra que o Senhor Jesus fez. Então o nascimento novo, ele não veio pela descendência natural. Não veio pela vontade da carne nem a vontade do homem. O novo nascimento veio de Deus. Então não é a fé própria dos homens que produz o novo nascimento. Não. A fé manifestou aqueles que já haviam nascido de Deus. Agora, amados, vamos parar para pensar aqui. O homem ou os homens decidem nascer? Pensa bem aí. Os homens e mulheres que existem neste mundo. Eles decidiram nascer? Você decidiu nascer? Pensa bem. Não, né? Os homens não decidem nascer nem do ponto de vista natural e muito menos do ponto de vista espiritual. Quem nasce recebe a vida. A pessoa não produz a sua própria vida. Então, nosso nascimento foi decisão de outras pessoas. Carnalmente, dos nossos pais. Espiritualmente, de Deus. Entende? Então, você vai perguntar, mas irmão Cristiano, por que o novo nascimento, então, ele é coletivo? Ou seja, ele abrangeu todos os eleitos, de uma vez por todas. Porque houve só um batismo. Um batismo para todos. Vamos ver? Efésios 4, versículos 4 e 5. Há um só corpo. Olha o detalhe. Um só corpo. E um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que o pessoal do sistema religioso diz? Você só pode se batizar nas águas uma vez. Só que eles inventaram, inclusive, vários tipos de batismo, né? Nas águas, batismo no Espírito, batismo de fogo, disso, daquilo. Inclusive os rebatismos. Eu, falando da minha experiência, eu passei por um rebatismo. Por quê? Porque eu me batizei, entre aspas, fui batizado pentecostal, né? Só que quando eu fui para a igreja batista, o pastor lá não aceitou. Não, aqui não aceitamos batismo pentecostal, não. Tem que batizar na batista. Aí eu fui rebatizado. Amados, Paulo não está falando de cerimônias que se fazem por meio da água. Ele não está falando do batismo de João Batista e dos discípulos de Jesus Nazaré antes da cruz. Não. Quando Paulo fala de um só batismo, ele está falando da obra do Senhor Jesus na cruz. Entende? Porque o batismo de João, assim como o batismo dos discípulos de Jesus, nas águas, foi um batismo de transição. Olha só, eu vou deixar também na descrição do vídeo no YouTube, pela gravação, o link da nossa playlist sobre batismo, para você entender bem isso aí. Hoje vamos falar um pouco desse assunto, já vai dar para entender alguma coisa, mas se você quiser se aprofundar, eu vou deixar essa playlist aí. Esse único batismo, gente, não é só uma forma. Aí o sistema fica discutindo aí, não é batismo por aspersão, não é por imersão, não é não sei o quê. Sabe, eles ficam nesse desespero aí, nessas conversas e debates teológicos. O Paulo não está falando de batismo em águas. Ele está falando do batismo que foi feito pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Você já vai ler isso aqui comigo e você vai entender que batismo foi esse. Então, esse batismo foi feito pelo Senhor Jesus de uma vez por todas. Todos os eleitos de Deus foram batizados pelo Senhor Jesus. Por isso que o novo nascimento é coletivo, porque o novo nascimento decorreu do batismo. Você já vai entender isso aí. Então é por isso, por exemplo, que Paulo diz isso aqui, ó, 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para batizar. O Paulo chega a dizer, eu batizei algumas pessoas.
E depois ele fala assim, eu nem me lembro se batizei. Ele cita uma ou outra pessoa, depois ele fala, eu nem me lembro se batizei alguma outra pessoa. Quer dizer, você vê que Paulo não dava nem importância para isso. Porque na visão de Paulo, esse batismo em águas, né, que veio lá diante da cruz, era um batismo ritualístico. Só que Deus não separou Paulo para ficar multiplicando ritos. Isso aqui, gente, é porque Paulo entendeu o verdadeiro batismo. No início da sua jornada, Paulo ainda não tinha recebido a revelação da graça. Então, naturalmente, ele batizou algumas pessoas, mas depois ele entendeu, não tem que ficar batizando ninguém. O Senhor não me enviou para isso. Aí o pessoal do sistema explica isso aí como? Não, veja bem, porque Paulo era missionário, então ele não tinha tempo de batizar. Ah, gente, isso é conversa fiada. Sendo missionário ou não, se Paulo tivesse sido chamado para batizar nas águas, ele realizaria os batismos em águas. Ou seja, ele seguiria realizando. Mas ele disse, não, o Senhor não me enviou para isso. Por que ele falou isso? Não é porque ele não tinha tempo, isso é besteira. Ele disse isso porque ele entendeu o verdadeiro batismo. Foi coletivo, todos foram batizados de uma vez por todas. Então o Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Ou seja, Paulo pregava a cruz. O Paulo sabia que foi na cruz o verdadeiro batismo. A cruz é que resultou tudo, entende? A obra perfeita do Senhor ao morrer e, consequentemente, ao ressuscitar. A obra foi completa. E Paulo soube disso pela revelação da graça que ele recebeu lá no paraíso. Entende? Então Paulo, ele encerrou essa prática na vida dele. Porque ele sabe que esse batismo de João era transitório, ele sabia disso, Jesus revelou isso para ele. Não é que o batismo de João não tinha valor, tinha antes da cruz. Depois da cruz, os discípulos mantiveram, né? Porque não entenderam, pelo menos no início. Eu não sei porque a Bíblia não registra historicamente se depois eles entenderam através de Paulo. O fato é que no início da história da igreja primitiva, eles não entenderam, seguiram batizando. O batismo de João e dos discípulos de Jesus acabou se tornando um ritual, né? Um rito de iniciação na fé. Então a pessoa cria, consequentemente era batizada. E Paulo teve essa prática, mas depois Paulo falou, não, Deus não me enviou para isso. Porque Paulo entendeu o verdadeiro batismo. Você já vai ver que batismo foi esse, se você não sabe, vai saber a partir de hoje. Então, amados, vamos voltar ao que Jesus falou para Nicodemos. Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Vamos ler na palavra? João 3, do 3 ao 7 agora. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos pensar no contexto temporal. Em que tempo Jesus estava antes da cruz? Guarda essa informação. 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Então Jesus falou de um novo nascimento e que no grego significa um nascimento que vinha de cima, que vinha do alto. Ou seja, espiritual, né? Só que Nicodemos entendeu carnalmente. Como é que pode? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos entendeu tudo errado, né? 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Já vamos explicar esse conceito, né? O sistema diz que água é a água do batistério, é a água do rio, é a água da praia. Não é água literal, mas a gente vai chegar lá. 6 e 7. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então já fica claro que nascer da água é nascer do Espírito, é a mesma coisa. São sinônimos. E você já vai entender por quê. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Opa! Jesus colocou no plural, né? Jesus estava tratando diretamente com Nicodemos. Mas ele não colocou a necessidade de nascer de novo apenas para Nicodemos. Ele falou, é necessário que vocês nasçam de novo. Por que Jesus falou isso? Se você parar para pensar, é porque ele estava falando do resultado coletivo. Todos deveriam nascer de novo. E isso aconteceu de uma vez por todas. E ele disse que era necessário porque eles estavam antes da cruz. Não haviam nascido de novo.
Entende? O velho homem não tinha sido crucificado. O pecado não tinha sido aniquilado ainda, removido, como foi removido na cruz. Então a nova criação ainda não havia sido inaugurada. Por isso que era necessário. As pessoas colocam hoje como necessário. É necessário você nascer de novo. É a sua decisão. Aceite Jesus. Frequente o nosso templo. Batize-se em águas. Tome santa ceia. Seja fiel dizimista. Para você nascer de novo. Eles dizem que o nascer de novo é a decisão individual. E não é. Então, quando Jesus disse é necessário que vocês nasçam de novo, porque era uma necessidade de todos os eleitos ali antes da cruz. Só que veja, Jesus não estava ensinando a Nicodemos um método para que Nicodemos pudesse a si mesmo se salvar. Entende? Jesus não estava ensinando a Nicodemos que ele podia produzir o seu próprio nascimento, ou renascimento no caso. Não. Jesus estava anunciando uma obra que Deus realizaria para todos, de uma vez por todas. Vocês estão entendendo? E o Senhor Jesus deixou claro que a necessidade não era só de Nicodemos. A necessidade era de todos, todos que estavam ali antes da cruz, todos os eleitos e eleitas, chamados por Jesus de ovelhas. Entende? Então, o novo nascimento não era uma decisão que Nicodemos precisava tomar. O novo nascimento era uma promessa que Deus precisava cumprir. E essa promessa foi cumprida, então, por meio do verdadeiro batismo. O de João nas águas, o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré também nas águas, foi um batismo ou um tipo de batismo transitório. O verdadeiro está aqui, ó, Romanos 6, do 3 até o 7. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus, fomos batizados em sua morte? Todos nós. Perceba, gente, plural. Todos nós que fomos batizados nele. Vocês já vão entender esse conceito, tá? De ser batizado nele. Fomos batizados em sua morte? Vocês não sabem disso? Ou seja, o verdadeiro batismo foi a morte do Senhor, a morte do velho homem. O velho homem morreu, esse foi o batismo. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com ele juntamente os eleitos, espiritualmente. Foi a primeira ressurreição. Então ali, a partir da ressurreição de Jesus, uma nova criação foi inaugurada. Ainda era um período transitório, mas já tinha sido inaugurada a nova criação. Os eleitos ressuscitaram espiritualmente junto com Jesus. Tá? Então está muito claro aí, né? Batizados em sua morte. 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ou seja, por meio da morte do velho homem. O velho homem do Senhor Jesus morreu, né? Jesus também tinha carne, como nós temos. E essa carne de Jesus morreu. E a carne de todos os filhos de Deus morreu lá. Por isso que Paulo fala, fomos sepultados. Tá vendo? Plural. Todos nós, todos fomos batizados, todos os eleitos. Né? Então todos fomos batizados com ele na morte por meio do batismo, que foi a morte do velho homem. A fim de que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui Paulo já fala da segunda. A primeira foi espiritual, tá? 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Tá vendo? Nosso, plural, todos os eleitos e eleitas. O velho homem de todos foi crucificado com Jesus. Esse foi o verdadeiro batismo. Para que o corpo do pecado seja destruído, e foi destruído. Ou seja, a carne, gente, ela deixou de ser um agente de condenação. Não é que a carne deixou de existir biologicamente, entende? Não é que ela deixou de nos influenciar. Ela segue influenciando o homem. Ela segue tendo desejos maus. Por isso que Paulo, inclusive no contexto aí da carta aos Romanos, no capítulo 7, o Paulo ensina muito sobre as obras da carne, o desejo da carne, o desejo pelo mal que a carne tem. Mas, diante de Deus, como um agente de condenação, a carne morreu. Entende?
porque o pecado foi destruído ali. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então vocês viram aí o verdadeiro batismo. Veja bem, gente, nesse texto, Paulo não está descrevendo uma cerimônia individual que deveria ser realizada nas águas no futuro. Não. O Paulo está falando da participação de todos os eleitos na morte de Jesus. Então, mais uma vez, é só relembrarmos aí a coletividade, né, que Paulo está falando. Todos nós fomos batizados, todos morremos, todos fomos sepultados, fomos unidos a ele. Tá? Aí você pergunta, mas irmão Cristiano, tudo bem, abençoado, vamos lá. Eu compreendi. De fato está muito claro, né? Que a morte do velho homem foi o verdadeiro batismo. Isso está muito claro. Mas e o nascer da água? É literal isso aí? Eu não tenho então que deitar num tanque de água, eu não tenho que deitar no rio, eu não tenho que deitar na praia e levantar naquela cerimônia de batismo, né? Não, gente. Veja bem, nascer da água, vocês viram agora há pouco, né? É sinônimo de nascer do Espírito. Por quê? Porque a água é o Senhor Jesus. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O Paulo não chama a palavra de Deus de água? Paulo chama. Ele diz que a palavra é a água purificadora. E quem é a palavra? O Senhor Jesus. Ele é o verbo, não é? O verbo se fez carne. Ou seja, Jesus foi a manifestação da palavra de Deus. Ele, portanto, é a água. Nós fomos, já nascemos, nós que nascemos depois da cruz, né? Já nascemos batizados nele. Gálatas 3:27. Observe o detalhe. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Irmão Cristiano, qual é o detalhe? O detalhe é que a palavra batizado aí vem do grego baptizo. Essa palavra significa imerso. Ou seja, mergulhado. Foi colocado para dentro. Batizado é isso no grego. Ou seja, todos os filhos de Deus, os eleitos, na cruz, foram imergidos no Senhor. Mergulharam no Senhor. Foram colocados para dentro da obra do Senhor. Então, ser batizados em Jesus não é você deitar num tanque de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, 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 não. Ser batizado em Jesus é ter morrido na cruz com ele. Então, ele é a água, por isso os eleitos foram imersos nele. Perceberam? Por isso os eleitos foram mergulhados nele. Mais uma vez, gente, a palavra batizado no grego significa mergulhado. Foi colocado para dentro, imergido. Vocês estão entendendo? Não é em águas literalmente. Nós fomos mergulhados no Senhor, já nascemos mergulhados nele. E aqueles irmãos que estavam ali antes da cruz, no tempo da igreja primitiva, eles foram mergulhados. Eles saíram de uma situação onde eles não estavam em Jesus para estarem em Jesus para sempre. Ser batizado em Jesus, portanto, é ter participado da sua morte. Fomos imersos nele. Ele é a nossa água. Pegou, né? Porque o verdadeiro batismo foi a morte do velho homem. Jesus, amados, ele não crucificou um velho homem de cada vez ao longo dos séculos. Vocês estão entendendo? Porque no fundo é que as pessoas pregam aí fora. Porque como é uma decisão individual, né? Então é como se Jesus fosse matando o velho homem aos poucos. Não, ele fez isso de uma vez por todas. Você acabou de ler. O corpo do pecado foi destruído. O velho homem morreu na cruz de uma vez por todas. Então, veja, amados, não é uma crucificação do velho homem a cada vez que alguém aceita Jesus. Não. O velho homem de todos os eleitos foi crucificado coletivamente na carne do Senhor Jesus. Acabou ali. Então, Jesus morreu, o velho homem morreu e o velho homem de todos os eleitos morreu para Deus. Não é mais um agente de condenação. A carne tem maus desejos? Ela pode nos influenciar negativamente? Pode. Mas ela morreu para Deus. Ela não é um agente mais de condenação. Por quê? Porque um único batismo foi realizado. Vocês viram comigo? Um só corpo. Há um só corpo e um só batismo. Um só. Ou seja, o único corpo de Jesus batizou todos os eleitos para sempre. Perceberam?
Então, na morte do Senhor, o velho homem terminou. E na ressurreição do Senhor, uma nova criação surgiu. Todos foram feitos, de uma vez por todas, novas criaturas quando Jesus ressuscitou. Quando falamos, então, que o novo nascimento aconteceu na cruz, estamos nos referindo à obra completa, né, da morte e da ressurreição. Tá? Então, na morte de Jesus, o velho homem foi crucificado e na ressurreição de Jesus uma nova criação surgiu. Efésios 2, 5 e 6. Deus nos deu vida com Jesus quando ainda estávamos mortos em transgressões. Tá vendo? Ou seja, antes da cruz. Todos estavam mortos em pecados, transgressões. Ninguém tinha recebido o dom da fé, ninguém tinha feito obra, nada. Zero é mérito do homem, né? Deus nos deu vida com Jesus quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ou seja, antes da cruz. Pela graça vocês são salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Aqui é a ressurreição espiritual, a primeira. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, ele não deu vida a cada eleito separadamente sempre que alguém decide aceitá-lo. Não, esqueçam isso. Ele deu vida juntamente com o Senhor Jesus. Foi de uma vez por todas. Gente, vocês podem notar como Paulo sempre procura apresentar esse conceito. Uma vez por todas, um único sacrifício. Quantas vezes já estudamos isso aqui e vimos, né? A palavra apontar para isso. Um único sacrifício. Uma única oferta ele aperfeiçoou. De uma vez por todas. Porque foi de uma vez por todas. Então o Senhor deu vida aos eleitos de uma vez por todas, juntamente com o Senhor. E ao ressuscitar, todos os eleitos ali naquela ocasião da igreja primitiva ressuscitaram espiritualmente. Então o novo nascimento está ligado à ressurreição. O velho homem morreu, espiritualmente o povo de Deus ressuscitou. Então a velha humanidade morreu na cruz e com a ressurreição nasceu uma nova humanidade. Isso em relação apenas aos eleitos, tá? Por isso que Paulo fala que um morreu, logo todos morreram. Por isso que eu disse, a eleição foi individual, o novo nascimento foi coletivo. 2 de Coríntios 5, do 14 ao 17. Pois o amor de Jesus nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Perceberam? Todos, foi de uma vez por todas. E se todos morreram, todos aqui, gente, não é universalismo, tá? Não é todos, toda a humanidade individualmente. Já estudamos isso aqui, inclusive, tá? Sobre universalismo, não é isso. O Paulo está falando de todos aqueles que foram eleitos. Então, todos os eleitos de Deus, todos aqueles que haviam sido predestinados pelo Senhor, morreram com ele de uma vez só. Consequentemente, ao ressuscitar, houve um novo nascimento coletivo. Então, um morreu, todos morreram. Perceberam, né? 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Observem só o 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Por quê? Porque o velho homem morreu. Olha só o que Paulo está dizendo. A ninguém conhecemos segundo a carne, em outras versões, né? Ou seja, do ponto de vista humano. Então não devemos mais ver as pessoas, os eleitos de Deus, apenas como simples seres humanos. Não. Os eleitos são seres espirituais, eminentemente espirituais, ainda que nós estejamos vivendo uma vida momentânea na carne, mas nós somos eminentemente espirituais. Então não devemos conhecer ninguém segundo a carne, porque a carne morreu. De todos. Um morreu, todos morreram. Ainda que antes tenhamos considerado Jesus dessa forma, agora já não o consideramos assim, tá vendo? Nem Jesus. As pessoas até hoje ficam considerando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré para cá, Jesus de Nazaré para cá, para lá, é menino Jesus e a mãe de Jesus. Não, gente, a carne de Jesus morreu. Jesus agora é Deus sobre todos, ele não é mais Jesus de Nazaré. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
Como eu já expliquei muitas vezes, estar em Cristo é você estar da cruz em diante, porque a partir da ressurreição de Jesus, uma nova criação se estabeleceu. Então todos os eleitos da cruz em diante estão em Jesus, são novas criaturas. As coisas antigas passaram, carne, pecado, morte, maldição, lei, passaram, eis que surgiram coisas novas. Perceberam? Um morreu, todos morreram. Agora observe um detalhe, Paulo não disse assim, ó, um morreu e agora cada pessoa precisa decidir se morrerá com ele. É isso que Paulo falou aqui? Pensa bem. Um morreu, agora você decide se vai morrer com ele. É isso que Paulo falou? Paulo disse, um morreu, logo todos morreram, ponto. Assunto resolvido. Entende? Então, os eleitos do Senhor, diante da cruz, morreram na cruz e ressuscitaram espiritualmente. Nós já nascemos com a obra consumada. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E reforçando, não é universalismo, tá? Isso se refere a todos os eleitos. Então veja, os eleitos que viveram antes da cruz nasceram de novo em Jesus. Nós já nascemos com a obra consumada. Então, para eles, antes da cruz, era necessário. Aqueles irmãos daquela época que viveram a transição. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, é necessário. Esse necessário não cabe hoje. Não é necessário você nascer de novo, você que é eleito, eleita de Deus. Não é necessário. O novo nascimento já aconteceu. Nós já nascemos novas criaturas. Porque tudo aconteceu na cruz e na ressurreição. Nós nascemos depois de tudo isso, gente. Então, o novo nascimento daqueles irmãos ali, naquela época, ele não aconteceu por meio das suas decisões individuais. Foi instantâneo. Jesus ressuscitou, todos os eleitos ressuscitaram. Entende? Por isso que Jesus disse, era necessário. Nicodemos, é necessário, mas em que tempo? Vocês percebem a importância do contexto do tempo? O sistema não liga para isso, eles sequer pensam nisso. Ah, Jesus falou, está falado. Mas em que tempo? Para quem? Para Nicodemos fazia sentido. Para aquelas pessoas daquela época, fazia sentido. Eles precisavam nascer de novo. Eles estavam mortos em pecados. Perceberam? Estavam antes da cruz, debaixo da lei, debaixo da maldição. Como que eles poderiam ver e entrar no reino de Deus daquela maneira? Não poderiam. Só que, mais uma vez, Jesus não estava falando para Nicodemos. Nicodemos, agora é sua decisão. Eu estou falando de algo que você, Nicodemos, tem que decidir. Em momento algum, Jesus falou isso para Nicodemos. Não. Jesus estava falando de algo que ele faria. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Vocês todos têm que nascer de novo. Só que, na verdade, quem faria isso era o próprio Jesus. De uma vez por todas. Tá? Então, Jesus não estava exigindo de Nicodemos alguma obra, alguma aceitação. Não. Jesus estava revelando uma obra que ele faria. Entende? Agora, no nosso caso, nós que nascemos depois da cruz, depois de toda a obra consumada, nós já nascemos em uma nova criação, gente. Do ponto de vista espiritual. Porque nós não vivemos antes da cruz. Você viveu antes da cruz? Não. Então você nunca esteve debaixo do pecado propriamente. Nós não nascemos na antiga aliança. Nós não estávamos esperando a morte do velho homem como o povo da antiga aliança. Entende? Nós nunca aguardamos a inauguração da nova criação. Não, ela aconteceu há 2000 anos quase. Entende? Então nós já nascemos com o velho homem morto, crucificado, com o pecado resolvido, com o único batismo realizado. Já nascemos quando Jesus ressuscitou. Então a nova criação já estava inaugurada. Já nascemos com o reino, portanto, estabelecido. Depois da cruz, nascemos já na nova aliança, pertencendo à nova criação. Então nós, em nosso tempo, e depois da cruz, na verdade, né? Quem nasceu ali não viveu transição alguma, já nasceu na realidade estabelecida. Então vocês entendem que isso não depende de decisão religiosa? Ah, tem que decidir aceitar Jesus para ser nova criatura. Não, gente. Foi resolvido de uma vez por todas.
Aqueles irmãos viveram a transição, eles eram velhas criaturas, passaram a ser novas, e nós já nascemos na nova criação. Nosso velho homem já nasceu morto. É fundamental vocês entenderem isso para entenderem a graça. Todos os eleitos morreram na cruz e ressuscitaram na ressurreição do Senhor. Espiritualmente, né? E nós já nascemos com a obra consumada. Tá? Então veja, a pregação do evangelho, ela não produz uma nova criatura pela decisão da pessoa, não. A pregação revela a nossa identidade. Porque alguém sempre pergunta, mas vocês dizem que já nascemos novas criaturas, né? Já nascemos salvos, abençoados. E a pregação do evangelho, para que serve? Serve para revelar essa posição. Serve para revelar quem nós somos. A revelação da graça, a pregação do evangelho, visa revelar o que o Senhor já fez. Entende? Então, com isso, a palavra transforma o nosso entendimento. Por isso que quem está em graça rompe com a religião. Gente, quem conheceu a graça de verdade não consegue viver no meio religioso. Pode até tentar por um tempo. Vou continuar aqui porque minha família é daqui. Só que o cara não consegue. A mente dele não vai aceitar aquilo. Porque a mente dele foi transformada. Entende? A palavra da graça, ela transforma a nossa mente e ela forma Jesus em nós. Então a pregação é para isso, é para revelar algo já feito. Não é para salvar, é para revelar que já somos salvos. Não é para nos tornar novas criaturas, é para revelar que nós já somos, já nascemos novas criaturas. Então a palavra ela trabalha em nossa mente e revela o que Jesus fez já. A palavra não é para você tomar uma decisão, para você ser salvo, ser nova criatura. Não, ela revela o que Jesus já fez. E aí o próprio Jesus vai sendo formado em nossa mente. Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Jesus não precisava morrer novamente pelos Gálatas. Eles não precisavam nascer espiritualmente outra vez. O que eles precisavam é que Jesus fosse formado no entendimento deles. Porque eles estavam voltando para a lei e estavam perdendo essa formação de Jesus. Estavam retornando para práticas da antiga aliança. Então eles precisavam que Jesus fosse formado na mente deles. Perceberam? É isso que o evangelho faz. Ele só revela o que o Senhor fez, a nossa posição, e transforma, gente, a nossa mente. Percebe? Ele nos melhora como pessoas, nos faz servir a Deus em espírito e em verdade, conhecer a nossa posição, conhecer o nosso passado antes da fundação do mundo, né? O nosso presente como filhos e filhas e o nosso futuro na eternidade. Então a pregação do evangelho é necessária, muito necessária, fundamental. Mas, mais uma vez, não é para alguém tomar decisão de ser nova criatura. É para revelar que a pessoa já é nova criatura. Para que a mente se transforme. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Está vendo? É a palavra que revela a mente. Se não há pregação, como é que a pessoa vai entender a posição dela? Por isso muitos estão aí no meio do sistema porque não conhecem. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam, gente? Então nós pregamos o evangelho para isso. O que acontece hoje não é um novo nascimento espiritual, individualmente, não. O que acontece é a renovação da mente. Isso sim acontece de forma individual, né? Porque cada um tem a sua experiência quando ouve a palavra da graça. Agora, a pessoa que ouve e crê é porque ela já era nova criatura antes disso. O crer foi só consequência, tá? Então, a pregação do evangelho hoje, ela não transforma um filho da perdição em filho de Deus. Isso não existe, tá? A pregação revela aos filhos de Deus quem eles são no Senhor Jesus. Então, a fé que é despertada em nosso coração, ela não causa um novo nascimento. Não. A fé nos é revelada, ela vem de dentro para fora, ou seja, a fé do Senhor Jesus vem do nosso espírito para a nossa mente, e ela permite que nós conheçamos o nascimento que Deus já nos concedeu.
já nascemos novas criaturas, tá? E aí, essa transformação da mente acaba fazendo com que nós lutemos contra as obras da carne, né? Nós temos um chamado a nos despirmos do velho homem, das suas vontades. Veja, não é matá-lo de novo. O velho homem já morreu para Deus e como um agente de condenação. Mas ele segue influenciando negativamente. Então, quando a nossa mente é transformada, nós entendemos que temos que matar as vontades do velho homem. Por exemplo, Efésios 4, do 22 ao 24. A serem renovados no modo de pensar. Tá vendo, gente? A pregação do evangelho é para isso. É para renovar a mente. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Foi para isso que o Senhor nos elegeu. É para isso que pregamos, tá? Vamos ler de novo? A serem renovados no modo de pensar. A pregação do evangelho é para isso, para renovar a mente, a fim de nos revestirmos do novo homem. Nós já nascemos novas criaturas, mas se a mente não mudar, a gente não consegue viver essa realidade. Você só vai se revestir do que você de fato é, espiritualmente, mas para viver nessa vida terrena, se você tiver o entendimento disso. Então a pregação do evangelho é para isso. Para você se revestir do novo homem, que já foi criado, já nascemos com ele, já nascemos novas criaturas, mas para viver essa realidade, temos que ter a nossa mente modificada pela palavra, para nos vestirmos de fato do homem que foi criado semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, meus amados, o velho homem já foi crucificado com o Senhor Jesus. Tá? O Paulo não está dizendo que precisamos crucificá-lo novamente. Ele está dizendo que nós temos que nos vestir do novo homem, pois já somos novo homem. Só que esse entendimento só vem pela revelação da graça. Tá? Então, amados, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Nós não nos tornamos novas criaturas, um novo homem, por viver corretamente. É o que a religião diz, né? A pessoa decidiu, pela fé dela, crer, então ela decidiu nascer de novo. E aí ela passa a viver corretamente. E na verdade não vive, né? Porque se está na religião não está vivendo de forma correta, para começar, né? Não. Nós não nos tornamos novas criaturas porque vivemos corretamente. Não. Nós vivemos corretamente porque Deus já nos fez uma nova criatura. Perceberam? Então a nossa vida correta diante de Deus é porque Ele nos revelou a nossa posição. Então não foi a nossa decisão. O novo nascimento foi a obra de Jesus. Os irmãos diante da cruz da igreja primitiva viveram a transição. De fato, nasceram de novo e ressuscitaram espiritualmente. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos com a realidade estabelecida, a nova criação já estabelecida. E é isso que importa. O que importa é que nós somos novas criaturas. Somos a nova criação. Eu quero encerrar com Gálatas 6,15. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, não importa se você é judeu, se você não é judeu, se você é gentil. Paulo está dizendo, né? Não importa isso aí. Porque havia muito essa preocupação, né? De ser judeu, de não ser judeu, de se circuncidar, não circuncidar. E Paulo fala, gente, isso não importa. O que importa é ser uma nova criação. É isso que importa. Nós já nascemos novas criações, novas criaturas, né? Já nascemos com a realidade estabelecida que o Senhor estabeleceu. Não foi a minha vontade, a sua vontade. Entende? Foi a fé do Senhor Jesus. Ou seja, a fidelidade dele, a obra dele, o que ele fez. Ele morreu, ressuscitou, ele matou o velho homem e trouxe vida espiritual para os seus filhos. Esse foi o novo nascimento. Então Jesus, quando falou a Nicodemos, ele não estava dizendo que Nicodemos tinha que tomar uma decisão. Não, Jesus estava dizendo que ele, Jesus, faria a obra. Que era necessário que eles naquela época nascessem de novo e que Jesus faria isso. E ele fez de uma vez por todas. Glórias a nosso Deus por isso.